Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje ela será sobre o WordPress. Só que antes de a gente começar a fazer um site em WordPress, tem algumas coisinhas que a gente precisa saber para poder começar a configurar para que o site dê tudo certo, ok? Então, eu fiz aqui uma apresentaçãozinha básica com 3 passos antes de começar um site WordPress, tá? Primeiro passo, o que a gente tem é a compra do domínio, tá? O domínio é o endereço do seu site na internet, é o nome que você vai dar para o seu site, como que as pessoas vão buscar ele na internet, tá? Ele custa R$40 por ano e para você comprar, você tem que acessar o site do registro.br. Vamos fazer junto lá no site, vou mostrar como que funciona. Acessa registro.br. Entrando no site, você vai digitar o domínio que você quer saber se está disponível para compra, ok? Bom, vamos fazer um teste aqui com uma ideia interessante. alemdasmuretas.com.br, tá? Eu vou pesquisar aqui com um nome que eu sei que não foi comprado ainda. Clico aqui em pesquisar e olha só, disponível para registro, tá? Você fala, olha que legal, eu quero registrar esse domínio. Então eu clico aqui em registrar e aí vai aparecer para eu preencher com os meus dados. Então eu vou colocar o CPF ou CNPJ, quais são os meus dados de cadastro aqui. Se eu já tenho cadastro, eu vou em acessar conta e por lá eu faço essa pesquisa. Se eu não tiver, eu coloco aqui os meus dados e depois eu vou criar a minha conta, ok? O que acontece se eu pesquisei uma coisa que já existe? Como que eu vou saber? Então, vou fazer um outro teste aqui. Opa, aqui é um CNPJ, volta. Vamos lá de novo pesquisar, que a gente vai fazer aqui. Opa. Bom, aqui o que está me falando? Que esse domínio aqui não está disponível para registro. Por que não está disponível? Porque ele já foi registrado, já existe um site que utiliza esse domínio, ele já foi comprado por alguém. Mas aqui ele me dá outras sugestões se eu insistir, se eu falar, não, mas realmente eu quero esse nome? Superweb? Então tá. Olha, eu tenho a possibilidade de comprar .gr, .blog, .sp. Aqui tem uma infinidade de outras coisas que eu poderia comprar se realmente eu quisesse esse nome, ok? Bom, comprado o domínio, vamos para a próxima fase. Qual é a próxima fase? É a contratação da hospedagem. Para você ter um site na internet, é preciso que você tenha um provedor de hospedagem. Ele que vai ajudar o seu site a ficar, digamos, na nuvem, que vai hospedar o seu site na internet, tá? Existem vários sites, vários provedores de hospedagem, tá? Localweb, KingHost, Wallhost. Cada um tem um valor diferente, tem algum recurso, funcionalidade diferente em relação à conta, por exemplo. Olha, a Localweb, ela tem um valor que é menos de R$20 por mês e eles te dão um limite de X contas, tá? Mas site você pode cadastrar quantos sites quiser. A KingHost já tem planos diferentes, então tudo depende da empresa de hospedagem e os planos que elas vão ter, ok? Deixa eu mostrar para vocês uma próxima etapa. A próxima etapa que a gente tem aqui são as configurações. Depois que a gente já comprou o domínio, já contratou um plano de hospedagem, a gente tem que fazer algumas configurações antes de instalar o WordPress, tá? Eu vou abrir um painel de hospedagem para vocês darem uma olhada como que funciona por dentro, ok? Vamos lá. Eu vou abrir o da Localweb, que é onde eu já tenho conta, com outros sites hospedados. Bom, central do cliente. Vou colocar aqui meu login e senha. Ok, abriu, eu estou dentro do painel, ok? Aqui vai aparecer os produtos que eu tenho com a empresa. A gente quer ver a respeito de hospedagem de sites, tá? Bom, quando você vem em hospedagem de site, você tem a possibilidade de ver os sites que você já tem cadastrado ou adicionar um novo site, que é o que a gente vai fazer. Então aqui,
Qual será o endereço do site? Aqui é o nome do meu site que eu vou colocar. Então, o domínio que a gente comprou lá no registro.br é aqui que você vai colocar. Então, por exemplo, vamos lá. Um que a gente já comprou. Ok? Aí eu venho aqui e confirmar e a gente vai avançando para as próximas fases. Se eu ainda não tenho um domínio comprado e eu já quero ir desenvolvendo o site e depois configurar o domínio, eu posso clicar aqui em ainda não tenho um endereço. E aí você vai fazendo o site, enquanto isso vai fazendo todo o processo de compra do domínio. Se você tiver com muita pressa ou tiver, por exemplo, aqui é para um exemplo, digamos que você tem um site que ele já está no ar, você já tem o domínio, ele está em, digamos, outro provedor de hospedagem ou aqui mesmo, mas você não quer tirar ele do ar. Você quer ir fazendo o site e só derrubar ele quando o seu novo site estiver pronto. Então, você pode vir aqui, ó, ainda não tem um endereço, e aí você coloca, ele vai te dar um endereço aqui, digamos, temporário, tá? Vou escolher aqui qualquer uma dessas opções aqui, então vamos colocar, sei lá, aulas de marketing. .empresarial.ws. Aí eu venho aqui em confirmar. O que ele vai me pedir? Para eu escolher qual plataforma eu quero instalar. Sempre que a gente for fazer em WordPress, a plataforma escolhida tem que ser Linux, ok? Vou clicar em Linux, aqui no Pinguim, e confirmar. O que ele vai fazer? Ele vai preparar o site para instalação, tá? Apareceu aqui já, site adicionado, aí eu vou para a lista de sites e ó, ele será instalado em até 1 hora. Se eu vier aqui na lista, ele vai aparecer status em instalação. Esse processo realmente demora um pouquinho, tá? Então, depois de instalado aqui na hospedagem, é que eu vou poder fazer os próximos passos, que é instalar depois o WordPress e tudo, mas antes disso, o que a gente tem? A gente pode criar o banco de dados, tá? E aí eu posso escolher aqui qual site já que eu quero, que está configurado. Como a gente ainda não tem aquele nessa lista aqui, porque ele ainda não liberou, eu vou ter que esperar aquele prazo de 1 hora, tá? Então, passou aquele prazo de 1 hora, eu posso vir aqui em banco de dados e criar um banco de dados, ok? Quando eu criar o meu site, vai aparecer depois uma outra opção interessante que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, se eu entrar aqui, administrar site. Ó, o meu que eu criei agora, ele vai aparecer do mesmo jeito que está esse que eu estou abrindo agora, ok? Bom, vai aparecer aqui. Quais são as informações da hospedagem, FTP. O que eu vou fazer depois, ele vai aparecer aqui para mim, FTP. Eu vou ter que vir e criar aqui os dados de FTP, alterar a senha, fazer todas as configurações aqui necessárias nessa parte do painel, ok? E aí, banco de dados, ele também estará aqui. Eu tenho aqui um banco de dados criado, mas se eu quiser, eu posso criar um outro. Eu venho aqui em criar banco de dados. Qual opção que eu devo escolher? Bom, a gente está falando de um site WordPress. O WordPress, ele sempre usa a tecnologia MySQL, que é essa aqui do Golfinho, ok? Clico aqui. Para esse tipo de conta que eu tenho aqui na local web, ele me permite ter 10 bancos de dados dentro de cada site, ok? Escolhi MySQL, prosseguir. O que ele vai me pedir aqui? Nome do banco e a senha que eu quero colocar. Então aqui eu vou colocar o nome do banco, a senha e eu vou criar. E ele já vai aparecer depois. Também é um processo que pode demorar um tempo, pode levar até 1 hora. E depois desse período, ele vai aparecer o banco de dados lá naquela listinha aqui de banco de dados, junto com esse outro aqui, ok? Então, criei primeiro, configurei o domínio, criei o banco de dados, vou fazer a configuração depois do FTP, que vai aparecer lá, que a gente já viu. Aqui, quer ver? Vamos abrir novamente o dashboard. Aqui o FTP, também vou mudar todas as configurações. E pronto, fiz esse processo. Depois de fazer todo esse processo, o que eu tenho que fazer é instalar o nosso WordPress. O WordPress nada mais é do que um aplicativo para o seu site. Então você vai vir em Instale aplicativos. Aí ele vai te dar algumas opções, quer ver? Deixa só ele abrir. Pronto.
Aqui ele já está aparecendo que eu já tenho o WordPress, que aqui nessa conta já foi feita. Mas se eu vier aqui em, por exemplo, instalar aplicativo, ele vai me dar várias opções. Instalar WordPress, Drupal, Joomla. Joomla, por exemplo, é um outro sistema de criação de sites. Mas, bom, a nossa aula de hoje é a respeito de WordPress. Aí você vem aqui, instalar WordPress. Deixa eu ver se ele vai funcionar, já que eu tenho outro WordPress instalado, né? Vamos ver se não vai dar nenhum conflitozinho aqui. Mas assim, é super fácil também, tá? Ele só vai ter uma tela que nessa tela ele vai pedir alguns dados. Então, qual o nome do seu site, quais os dados, quais as informações do banco de dados, qual o login que você quer, qual a senha. São informações básicas mesmo. Eu acho que tem um outro aqui, deixa eu ver até na minha... Ah, apareceu, aqui. Bom, pasta de instalação. Informe a pasta que será instalado. Geralmente isso aqui você não precisa colocar, se você está criando um site novo do zero, você não precisa preencher com nada, tá? Deixa assim. Título do blog. Então, aqui você coloca aula de marketing digital. Qual vai ser o nome que vai aparecer? Qual a descrição? Também, aulas práticas de marketing, tá? E-mail. Esse e-mail é importante que você coloque um e-mail que você tenha acesso, porque é um e-mail que você vai utilizar depois para tudo dentro do site. Se você perder a senha, se acontecer alguma coisa, ok? Usuário, como você vai acessar o site? Então, exemplo, coloca admin, tá? E aí a senha que você vai utilizar para acessar o painel administrativo do WordPress. Banco de dados, aqui são as informações que você colocou lá quando você criou o banco de dados, ok? Então, endereço do host, ele vai aparecer para você lá, ele aparece sozinho, vai aparecer lá na lista, eu volto lá já e mostro. Nome do banco, qual o nome que você deu para o banco de dados, qual o nome de usuário que você colocou e qual a senha que você colocou também. Esse aqui, prefixo da tabela, isso aqui você não precisa mudar nada, tá? Do jeito que tá de prefixo da tabela, como o WordPress, ele funciona normalmente, ok? Vou só mostrar onde que aparecem esses dados aqui do endereço do host para facilitar, tá? Então vamos aqui, vou abrir uma nova guia, o banco de dados, e aqui, ó, isso aqui é o endereço do host, esse endereço aqui, ó, central.mysql.dbb, esse endereço aqui é que você vai colar aqui, ok? Você só copia e cola, nome do banco você já tem, você vai olhar lá, qual usuário, ó. Você vai pegar todas as informações e basicamente copiar e colar, ok? E aí você vai vir depois aqui em instalar aplicativo. Mesma coisa, você colocou para instalar o aplicativo, é um processo que pode demorar também em torno de 1 hora para ser ativado, ok? Depois que ele for ativado, aí sim que você vai poder começar a mexer no WordPress, tá? Só que existe uma outra coisa também que você vai ter que fazer, que é o seguinte... A partir do momento que você fala, quero configurar o meu site, e o meu site eu já comprei o domínio, quero configurar ele aqui, você vai ter que fazer uma outra alteração, que é lá no site do registro.br, que é a alteração que a gente chama de DNS, tá? O que é DNS? Vamos abrir lá. Bom, eu vou acessar aqui a minha conta. Vamos lá. Ok, eu tô aqui na minha conta, certo? Dentro da minha conta, eu falo assim, olha, ok, eu quero alterar, quero que, por exemplo, esse site aqui, ele esteja hospedado, ele aqui está marcando como local web, que ele vá para o Wallhost. Como que eu faço isso? Para aparecer lá no Wallhost, eu configurar tudo certinho lá no painel deles. Eu tenho que vir e alterar os servidores de DNS. Aí o que você vai ter que ver? Quais são... Todo provedor de hospedagem, ele te dá uma informação na hora que você está configurando o domínio, dizendo quais são as DNS que você precisa colocar aqui, ok? Digamos que a DNS do Wallhost fosse, por exemplo, ns1.wallhost.com.br e aí fosse a mesma coisa aqui para ns2
INS3, ok? Bom, a partir do momento que você fez isso, se você faz e salva, o que vai acontecer é que os dados, por exemplo, se você tinha o site na local web e você alterou a DNS e colocou dual host, o site vai cair do ar, ele vai sair se você já tiver alguma coisa. Se você ainda não tiver nada, ok, ele vai apontar para esse servidor de hospedagem e aí sim o seu site vai começar a aparecer no endereço que você quer, ok? Então, segundo a nossa listinha aqui, configurar o domínio, após essa etapa, criar o banco de dados e o FTP na hospedagem e após a realização dessas configurações a gente instala o WordPress, ok? Tem uma coisa que é legal, que assim, vários provedores de hospedagem, eles têm um chat. Geralmente vários têm até chat online. Então você vem aqui, suporte técnico, e aí você consegue, por exemplo, meu problema é hospedagem. E aí você vem e diz mais ou menos qual é o teu problema. Banco de dados, um exemplo. Vamos lá. E aí você pode iniciar o chat, e aí você vai conversando direto com os atendentes, e eles vão te auxiliando, o que você precisa, tá? Então é bacana, eles conseguem te ajudar bastante quando você tem dúvidas a respeito disso, ok? Bom, essa é a primeira etapa. Próxima etapa, a gente começa a configurar o painel. Depois que você instala o WordPress, o que vai aparecer uma tela para você entrar com o login e senha que você já cadastrou. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que acessar o domínio do seu site que você quer trabalhar. Você vai colocar o endereço dele, /wp-admin. Ok? Pronto. Você vai entrar dentro, ele vai aparecer para você colocar login e senha, que aqui eu já estava logada, e ele vai aparecer esse tipo de painel. Se o seu site aparecer em inglês, você pode mudar as configurações dele e aí você alterar para português para poder facilitar na hora de realizar a configuração, ok? Bom, essa é a primeira etapa. Então, próxima etapa, a gente faz junto todas as páginas do site, como funciona, todos os recursos, ok? Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima fase.